Paz do Senhor, queridos. Amém. Saúdo os irmãos também que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria nessa noite de dar, na verdade, continuidade a um texto que foi pregado aqui na quinta-feira. Quem estava aqui na oração, e como o tempo era muito curto, a gente não conseguiu explorar muito esse texto. E eu queria compartilhar essa palavra que o Senhor pôs no meu coração durante esses dias e que também fique gravado para que outras pessoas também possam ter acesso a essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Convido você a se colocar de pé nesse momento em reverência à palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 16. Todos encontraram? Amém? Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio a nós, ao nosso encontro, uma jovem possuída de um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. 19. Quando os donos dessa jovem viram quando os donos dessa jovem viram que havia desfeito a esperança dos lucros, arrancaram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas e mandaram açoitá-lo com varas. E depois de darem muitos açoites, lançaram na prisão e ordenou ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e prendendo os pés deles no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos saltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas das prisões abertas, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos nós aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, encontrou as correntes e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas,
depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você pode sentar nesse momento. Como eu falei, queridos, esse texto foi compartilhado esses dias e hoje eu quero trazer mais uma vez essa mensagem falando sobre a adoração que o céu responde. A gente conhece uma lei que ela não muda, que é a lei da semeadura. A lei da semeadura diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Aqui a gente está diante de um texto, o qual a gente vai ver a partir do capítulo de número 16, quando Paulo, ele sente no coração de anunciar o evangelho na Ásia. No capítulo número 15, vai dizer que Paulo, em suas viagens missionárias, a primeira viagem que Paulo viajou junto com Barnabé, o texto disse que teve grande resultado. Muitas pessoas se converteram. A igreja estava crescendo, estava dando tudo muito bem. E o texto vai dizer, no capítulo 15, a partir do verso de número 36, se você quiser pode acompanhar depois, vai dizer que Paulo e Barnabé, principalmente Barnabé, sente saudade daqueles irmãos que na primeira viagem que ele foi, que viajou, sente saudade desses irmãos e queria ver esses irmãos novamente. Paulo concorda com isso, só que Barnabé, ele agora decide também nessa viagem levar um jovem, João Marcos. Só que Paulo entra em uma confusão entre irmãos e diz assim: não vamos levar esse jovem, porque esse jovem, em uma outra situação, ele nos abandonou, ele não esteve conosco, não vamos levar. Então Barnabé queria levar o João Marcos e Paulo disse: não, você segue o seu destino, vai para um lugar e eu vou anunciar a palavra em outro lugar. E o texto vai dizer que Paulo conhece um jovem por indicação de alguns irmãos, conhecido como Silas. Logo depois, eles saem, e o texto vai dizer, a partir agora do capítulo 16, vai dizer que Paulo também chegando na cidade de Derbe, conhece um jovem que a gente conhece, que tem textos escritos por ele, que é o jovem Timóteo, o qual Paulo começa a anunciar a mensagem, e percebe que esse jovem tem um bom testemunho. E nessa viagem agora, Paulo não vai mais com Barnabé. Paulo agora leva Silas, leva Timóteo e Lucas junto com ele. E o texto diz que eles correndo e indo para essas cidades, o qual Paulo tinha o desejo, o texto diz que eles indo para esses lugares, como a Galata, o texto diz que ele foi, mas o Espírito Santo impediu que Paulo fosse para essa província da Ásia. E nisso ele diz que, nesse determinado momento, ele chegando, como diz o verso do número 7, eles tentam ir agora para a cidade da Betinha. E quando eles vão ir também, o Espírito de Jesus, algumas versões vai dizer, que também proíbe que Paulo vá para esse lugar. Então, Paulo entende que Deus estava dizendo algo para eles, e estava explicando algo para ele, e Paulo tem a sensibilidade do Espírito Santo. É como aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, que sabem quando Deus fala ao coração, e sabe ouvir a voz de Deus, e não as vozes que vêm por aí para trazer confusão, ou quando um profeta, ou quando alguém que Deus manda uma palavra para você, o Espírito Santo confirma a palavra no seu coração, e você fica em paz, porque você sabe que é Deus falando com você. Só que às vezes Deus fala com a gente, e a gente às vezes diz assim: não,
Eu vou na igreja tal para Deus confirmar isso. Eu vou para outro lugar para Deus confirmar isso. Mas às vezes a gente que tem a sensibilidade do Espírito Santo, a gente sabe quando Deus fala com a gente. E aqui Paulo para e diz: algum momento Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai nos mostrar para onde a gente deve ir. Vamos esperar. E o texto diz que eles esperam um determinado momento. E a Bíblia vai nos dizer, no verso de número 9, que Paulo agora teve uma visão. E a visão que Paulo teve foi de um homem da Macedônia, que diz: Paulo, oi irmãos, nós precisamos da ajuda de vocês. Paulo agora entende, Deus agora está mostrando para onde a gente deve ir. E o texto diz que eles foram para lá. E eles indo para esse lugar, eles foram para a cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade, era uma província, era uma cidade muito pequena que tinha todos os costumes de Roma. Eles preservavam pelos costumes de Roma. E o texto vai dizer que eles chegam nesse lugar e agora de manhã eles saem para ir conhecer a cidade e eles percebem que existe um movimento. Que algumas mulheres se encontravam na beira do rio para orar e para aprender sobre a Bíblia. E o texto diz que Paulo vê e percebe que isso é uma oportunidade que ele tem ali, naquela cidade de Filipos, para anunciar a palavra e compartilhar com aquelas pessoas que tinham os costumes romanos, para falar agora desse Jesus Cristo que muda a vida de pessoas. Então Paulo vai em direção, quando ele chega lá, o texto diz que Paulo encontra uma mulher muito rica, conhecida como Lídia. E o texto diz que quando ela percebe ali, o texto também nos revela que Deus já estava trabalhando no coração de Lídia. Ou seja, é como você que talvez nessa noite veio nos visitar, talvez sentiu uma vontade, você mesmo sentiu a vontade, ou talvez alguém convidou você hoje para vir para a igreja. Mas isso já é o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração para que quando você chegasse aqui, Deus falasse com você através dos louvores, do testemunho e através da palavra. Mas o texto diz que Lídia entende aquilo, guarda para ela e Lídia se converte. Então, Paulo entende muito bem. Eu não fiz o que eu quis, eu não fui para a cidade que eu quis, eu esperei a resposta de Deus. Então, está dando certo. Como é bom, Silas, ouvir a palavra de Deus e obedecer o chamado de Deus, porque são essas coisas que acontecem. Pessoas estão se convertendo, Lídia se converteu, nos levou para a casa dela e agora a sua família também se converte e eles são batizados. Está dando certo. É a lei da semeadura. Se a gente está plantando a paz, se a gente está trazendo alegria para o coração das pessoas, então está dando certo, é o resultado. Porque se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Só que o texto diz que Paulo, por muitas vezes, a partir do verso de número 16 que a gente leu, eu estou só trazendo o texto para que a gente possa entender, para depois eu trazer pontos para que a gente possa aprender com essa história. A Bíblia nos diz, a partir do verso de número 16, que diz que Paulo agora, por muitos dias, indo a esses lugares, uma jovem com um espírito, e perceba que esse espírito é com E minúsculo. E o espírito que proíbe Paulo e Silas de ir anunciar é com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo. Esse aqui é um espírito imundo, o espírito de adivinhação. E diz que Paulo, toda vez que passava para aquele lugar para pregar a palavra, aquela jovem gritava alto e dizia: eis aí os homens do servo do Deus Altíssimo, que anunciam a palavra da verdade, escutem eles. E isso há dias que se repetiam. Só que chega um determinado momento que Paulo fica indignado, como diz o texto. Porque Paulo sabia que aquela palavra não era uma revelação do Espírito, mas sim um espírito imundo. Que aquela jovem sofria, porque o texto diz que
os seus donos ganhavam lucros, ou seja, ganhava dinheiro, porque ela adivinhava. Paulo, percebendo isso, e Silas, eles voltam, olha para ela e diz: sai em nome de Jesus. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, o espírito maligno deixou a jovem. Está dando certo. Alguém está se convertendo. Estamos expulsando demônios. A jovem agora está liberta, está salva. Glória a Deus, Silas. Só que aí agora, irmão, começa a perseguição. Porque agora ele começa a tocar em algo que é espiritual. E aí, os donos daquela jovem, ficando no prejuízo, eles se levantam e dizem: esses homens são zombadores. É a mesma coisa que diziam com Jesus: esse aí é o zombador de Israel. Ele está trazendo tumulto. O povo está se seguindo a ele de uma forma que não quer sair de perto dele. E os escribas e fariseus ficaram furiosos, porque dizia: esse homem aí é um zombador. Só que agora são os discípulos que estão fazendo isso. E o texto vai nos dizer que eles pegam esses homens e levam para as autoridades daquela cidade e diz: esses homens aqui, estão zombando. Eles estão atrapalhando o processo da cidade. Eles estão trazendo costumes que não são nossos. Nós somos romanos. Nós não podemos aceitar isso aqui. Eles trouxeram um prejuízo para a gente. Porque aquela jovem, por mais que era um demônio que estava dentro dela, mas trazia lucro para a gente. E agora a gente ficou no prejuízo. E aí o texto vai dizer que aquelas autoridades levam ele para o meio da cidade, rasga as vestes e diz: agora, autoridade, pode bater, açoite. E aí agora talvez Paulo e Silas diziam: a gente está fazendo tudo que é certo, Senhor. A gente está fazendo a tua vontade e agora o que a gente recebe é isso. Por anunciar a tua palavra, a gente está apanhando. Mas o texto diz que eles não reclamam. E eu falei aqui na quinta-feira que algumas fontes nos diz, quando vai falar a respeito de Silas, porque vai dizer que Silas não fala muito a respeito dele, se ele era realmente cidadão romano, mas a história nos diz que Paulo, ele era cidadão romano, como também era judeu, e como também o texto vai nos dizer, quando a gente vai ler sobre Paulo, vai dizer que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era romano, ele tinha autoridade de ir prender os discípulos, só que agora Paulo se converte. Paulo poderia muito bem mostrar a sua credencial e dizer assim: eu também sou cidadão romano. Eu tenho direito de ser julgado, sim, mas não aqui, em outra cidade. Ele poderia. Só que Paulo não fala nada, porque era costume dos romanos, nenhum romano espancar outro, ou tinha que mandar para uma outra cidade. E aqui Paulo não mostra a sua credencial. Porque alguns vão dizer, se Paulo se manifestar e dizer que é cidadão romano, o seu amigo Silas, que a gente não sabe muito sobre ele vai preso sozinho, e ele vai sofrer amargamente sozinho. Aí Paulo para e diz assim, fica calado, na verdade, não fala nada. E aí vai os dois juntos, é como se Paulo dissesse assim: Silas, eu estou junto contigo. A gente tem a nossa amizade, é na dor, é na alegria, eu não te abandono, vamos junto nessa jornada. Se a gente colocou a mão no arado, a gente não pode voltar atrás. Vamos seguir, caladinho, mas Deus vai se manifestar em qualquer momento. Porque há textos e capítulos anteriores, eles têm uma experiência agora não com ele, mas com Pedro. Porque diz que quando Herodes se levanta e manda prender Pedro, acontece algo, porque Pedro agora está dentro da prisão. Só que o texto vai dizer que a igreja fazia o quê, irmãos?
oravam por Pedro. Só que naquela noite Deus não mandou um terremoto, Deus mandou um anjo. Ou seja, todas as vezes, quando nós estamos passando por lutas e desafios, quando tem alguém que se dispõe a orar por nós, e quando a gente ora, Deus envia anjos para nos libertar, Deus envia anjos para nos proteger. Enquanto você está dormindo em casa, tem anjo te guardando. Quando você sai de manhã que vai orar e clama a Deus pedindo por livramento, Deus envia anjos para te livrar. Porque só a eternidade irá mostrar você numa tela, como o Senhor poderia mostrar e dizer assim: naquele dia você não sabia, mas eu te protegi. Naquele dia, enquanto você estava dormindo, eu enviei bênçãos sobre a tua casa e sobre a sua vida. São nesse processo, então, eles entendem muito bem e disse: vamos ficar calados. E diz que levam ele para o cárcere interior. A cidade de Filipos, esse cárcere interior, na verdade, diz que era a parte mais sombria, mais escura, que não tinha nenhuma janela para que entrasse um azinho. Foi feita nas rochas. E disse: coloquem esse homem na parte mais resistente e no lugar mais sombrio, porque é isso que eles merecem. Eu fui pesquisar sobre isso, e diz que um dos costumes romanos, quando prendia os presos, por isso que o texto diz que amarraram os seus pés com uma madeira, diz que eles faziam em uma parede 5 furos. 2 para colocar os pés, para colocar os 2 braços e o rosto também, a cabeça para fora dessa parede. E depois eles colocavam uma madeira passando e amarravam os pés para que esse homem não pudesse nem se movimentar. Se eles tentassem se movimentar, eles iam se ferir mais ainda. E é nesse lugar que eles estão. Diz: ó, leve eles para o cárcere interior, prendam. E Deus vendo tudo de lá, de cima. Só que chega naquele momento, perto da meia-noite, Paulo e Silas nos surpreendem. Eles poderiam começar a questionar e a murmurar contra o Senhor. Eu deixei tudo para te servir. Eu deixei a minha família para te servir. Eu saí do meu país para anunciar a palavra para as pessoas, Senhor. E olha o que é que eu estou passando. Estou sofrendo aqui agora por causa do Evangelho. Não é isso que eu quero mais para a minha vida, Deus, de forma nenhuma. Não. Eles não reclamam. Eles não reclamam pelo o prato de comida que talvez foram oferecido. Eles não reclamam talvez por não ter condições de colocar talvez os filhos numa melhor escola. Mas Deus dá condição de colocar numa escola boa e agradável. E pode ser até do estado. Mas Deus dá condição de ele se manter ali. Eles não reclamam. E aí, queridos, eu quero nessa noite pontuar uma coisa com você. Você é murmurador? Quantas vezes você reclamou das coisas que Deus te deu e você ainda persiste em reclamar? Deus nessa noite nos traz e diz assim: não reclame não, porque tem gente que está passando por uma situação pior do que a sua e está abrindo a sua boca e cantando louvores a mim. O texto vai nos dizer que perto da meia-noite, não era meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores e oravam ao Senhor. Que ensinamento! Eles adoravam o Senhor e começaram a cantar louvores. E aí a gente pode imaginar, eu não sei qual foi a música, como eu queria saber o louvor. Mas diz que eles começam a louvar. Talvez tinham conversa entre eles, de dizer assim: Paulo, e aí? Como é que tu tá, Paulo? Aí
Paulo poderia chegar e dizer: apanhei demais, bateram com força em mim, Silas. E tu, Silas, como está? Estou todo quebrado. Apanhei demais. Não. Ele diz: Paulo e Silas, vamos acessar o céu. Vamos falar com aquele que pode vir e intervir nessa situação. Vamos falar com aquele que, quando chegaram diante dele, as suas duas irmãs, quando Lázaro estava morto, e chegaram para ele e disseram: Jesus, porque o Senhor não estava aqui? Agora Lázaro está morto. Vamos falar com ele. Jesus diz: ô Marta, tu não sabe que eu sou a ressurreição e a vida? Aí eles poderiam dizer: vamos chamar por ele, porque naquele dia no barco, que eu fiquei sabendo, Silas, que teve um momento que eles passaram por grande tribulação, e Jesus estava no barco e acalmou naquela tempestade o mar, e o vento obedeceu a sua voz. Vamos chamar por ele. E o texto diz que quando eles começam a cantar louvores ao Senhor, algo sobrenatural acontece. Um terremoto. E diz que as cadeias se abriram. Paulo e Silas ali estavam soltos. Mas o texto diz algo interessante, porque quando Paulo e Silas cantavam louvores, os presos ouviam o que eles estavam cantando e não murmurando. Ei, meu irmão, tem gente que está de olho em você. Tem um vizinho que olha o seu comportamento. Ei, minha irmã, dentro de casa o seu marido está de olho em você, seus filhos estão vendo. O seu testemunho é muito importante no processo dessas pessoas, porque eles viram quando tudo aconteceu. Mas o texto vai dizer que de repente, quando veio o terremoto, o carcereiro se acordou. Que rebuliço é esse? Segura na parede, o que é que está acontecendo? Os presos foram embora. Agora que estava na minha responsabilidade, a minha cabeça vai voar. Então que isso acabe logo por aqui, para que isso não seja em praça pública, para que a minha família olhe tudo isso. Eu vou tirar a minha vida logo aqui. E diz que quando ele puxa a espada para tentar tirar a vida, Paulo olha e diz: homem, não faça isso. E ele pega a luz e pede a luz, e quando leva a luz, estavam todos aqueles que estavam presos dentro de uma sala. E aí eles caem em si e diz assim: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu preciso para fazer isso? Para levar salvação para minha casa? E ele diz: você só basta crer. Porque se você crer, será salvo você e a sua casa. E diz que naquela noite, ele pega eles e levam para fora do pátio. E agora, amanhecendo o dia, ele leva eles para a sua casa. Eles pregam a palavra, a família do carcereiro também se converte. Eles entendem porque houve algo espiritual, mas também agora chega a notícia e diz assim: vocês podem ir embora. As autoridades disseram que não tem nada contra vocês não. Aí ele disse: não, eu não vou embora assim. Chama eles, porque eu sou cidadão romano. Nós somos cidadãos romanos. E aí é a vertente que diz que Silas também era cidadão romano. Mas eles ficaram calados. E é dentro disso que eu quero trazer alguns ensinamentos de Deus para a nossa vida. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, e que você saia com isso guardado no seu coração: tenha sensibilidade do Espírito. Mas, presbítero, como é que a gente consegue ter essa sensibilidade do Espírito? Quando é que a gente sabe que Deus fala com a gente? Quando a gente tem intimidade.
Quando você conhece alguém que convive direto, pode estar o escuro que tiver, mas quando ele fala, você conhece a voz. Não é assim? Quando alguém chama por você, você já sabe quem é. A mesma coisa é quem tem intimidade com o Espírito Santo. Quando ele fala no coração, você já sabe lá dentro que é ele falando com você. É naqueles momentos que você se encontra angustiada e triste, e aflita, precisando de uma direção, e ele fala lá no seu coração dizendo: mulher, aquieta, porque eu estou na causa, e você sente paz, alívio, porque você conhece a voz do Espírito Santo, sensibilidade ao Espírito. Mas também, querido, você precisa entender uma coisa, que diante de todo esse processo, o diabo vai colocar uma voz para trazer confusão em sua mente. Isso foi lá no jardim. Deus disse, a mulher e o homem disse: dessa árvore vocês não devem comer. A serpente vem com toda a beleza, disse: não é assim. Vocês podem comer. Se vocês comerem, ele disse isso para que vocês não se tornem igual a ele. O diabo sempre vai querer trazer confusão para confundir a sua mente. Mas se você estiver com amizade com Jesus, comunhão com o Espírito Santo, quando ele falar, você diz: opa, estou ouvindo a tua voz, Senhor. Quando ele dizer assim: vá para lá, você diz: eu vou, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que está dizendo. Quando ele disser assim: pare, fique na porta esperando uma resposta, você não vai abrir a porta, porque você sabe que vai chegar o momento que Deus vai enviar a resposta para você. Mas como eu falei, você precisa entender e ser sensível à voz do Espírito Santo, para poder ouvir a sua voz e saber que é Ele que está falando com você. Mas também, diante desse processo, o segundo ponto, você precisa entender com quem você está lutando. Porque em todo esse texto, quando Paulo se encontra agora em que Paulo enfrenta uma guerra espiritual, porque era questão de demônio. E eu não sei se você sabe muito bem disso, mas tem demônios, ou caixa de demônio, que é territorial. Ele fica em lugares específicos. Se você olha hoje para São Paulo, para a Cracolândia, é uma caixa de demônio que tem naquele lugar. Demônios que trabalham de formas específicas para prender os jovens nas drogas. Como tem demônios que são específicos para prender pessoas na prostituição. É uma guerra espiritual e você precisa entender, ou ter um discernimento de espírito, quando é Deus que fala e quando é demônio que se revela. Eles sabiam que aquele espírito era o espírito imundo. E aí você precisa entender com quem você está lutando. O pastor Misael pregou sobre guerra espiritual. O inferno e o diabo têm sim poder. E eles trabalham de forma organizada. Eles ficam procurando brechas para derrubar as pessoas, criando situações para acabar casamento. E se você não estiver em comunhão com o Espírito, ouvindo a voz do Espírito, você vai dar brecha a ele vai entrar e vai fazer cirandar no meio da família. E por isso que você vê famílias sendo destruídas. Por isso que você vê mães que passaram costumes fazendo coisas e os seus filhos replicam a mesma coisa. Pai que foi de forma errada, os filhos reproduziram as mesmas coisas do pai como se fosse uma maldição hereditária. Mas toda vez que aqueles compreendem a palavra de Jesus, o aceitam no coração, essa maldição é quebrada em nome de Jesus. Nessa noite, saiba com quem você está lutando. Não vá querer ir para essa luta com as suas guerras, para as guerras, na verdade, com as suas armas carnais, porque você vai perder a batalha. Mas como foi falado, Efésios 6, a armadura de Deus está disponível para você entrar nessa batalha. E sabe qual é o resultado? Tu vai vencer em nome de Jesus.
A vitória é certa em nome de Jesus. Se você usar as armas espirituais nessa guerra espiritual, o resultado é certo. Você vai sair como mais do que vencedor, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É saber com quem você está lutando. E o terceiro ponto fala sobre a adoração. A adoração é o segredo. Porque a gente vai ver no Velho Testamento a forma que Deus se revelava ao povo de Israel quando eles adoravam. Quando eles invocavam o nome de Deus com um coração sincero, Deus movia as águas para abençoar o povo. O segredo nessa noite, diga aí para o seu irmão do lado, o segredo para a vitória é a adoração ao Deus de Israel. Ei, está passando por luta? Adora a Deus. Está passando pela prova? Abre a boca e canta louvores. Ah, presbítero, mas é muito fácil. Porque o Senhor não está passando o que eu estou passando. Eu já passei também, irmão. Mas aqui Paulo e Silas nos ensinam, em meio à prova, em meio à dor, em meio à luta, não murmure contra Deus, adore e agradeça, porque assim Deus se levantará para trabalhar ao teu favor e trazer livramento, trazer cura, trazer libertação, resolver o problema dentro de casa. Talvez a tua casa esteja uma bagunça. E você sabe o que é que eu estou dizendo. O filho está se levantando contra. Pessoas que estão ali estão se levantando contra. Você está ouvindo a voz de Deus, mas tem coisas que acontecem na nossa vida às vezes. A perseguição. Isso não quer dizer que você está fazendo algo errado. É porque você está movendo o coração de Deus. E quando a gente move o coração de Deus, o inferno vai se levantar para atrapalhar o processo. Mas Golias vai cair em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é que é o gigante. Porque você tem um Deus no seu coração. Como eu falei, tenha sensibilidade ao Espírito. Saiba com quem você está lutando e use a adoração como uma ferramenta que vai fazer você viver o sobrenatural de Deus. Chegou alguém e que colocou um decreto na época do rei Nabucodonosor para que todos aqueles se prostrassem diante do rei Nabucodonosor e adorassem a ele. O texto diz que tinha alguns jovens, como Daniel e os 3 jovens da fornalha. Você sabe essa história. Eles não se curvaram. Tinha banquete para eles. Manjares da Babilônia, que encantava os olhos de quem gostaria de comer. Mas eles dizem assim, não, é só legumes e água. E espera aí, você vai ver. E aquele homem, quando chega, que vai ver, aqueles jovens estão mais fortes de que aqueles que se trocaram, que comeram os manjares da Babilônia. Quando chega o momento deles se prostrarem, imaginem aquela multidão. E era uma grande multidão. E imagine agora, disse assim, toquem as trombetas, as músicas. E quando todo o povo ouvir um barulho de um som, se prostre todo diante da estátua do rei Nabucodonosor. Aquele que não se prostrar diante da estátua, tchau. Tocaram os bumbos, tocaram as músicas. E aí 3 jovens de coragem se colocaram de pé e disseram, eu não me prostro não. Só que sempre tem os fofoqueiros de plantão. Alguém que anda contigo. Porque era alguém que estava com acesso ao rei. Diz ao rei, aqueles que você colocou nas províncias, aqueles jovens que você trouxe, eles não respeitam o Senhor. Eles não se prostraram diante da estátua quando você deu a ordem. Aí o rei disse, é mesmo, é. Traz eles.
Disse: olha, eu vou tocar de novo, vou dar oportunidade para vocês se curvarem. Pode tocar o som, porque eles vão se curvar. Se não se curvar, vai morrer. Ele disse: não, rei, não precisa tocar. Não precisa fazer isso. Porque mesmo se toque, a gente não se prostra diante da sua estátua, nem diante do Senhor. Não precisa, mesmo que a gente venha morrer, mas a gente não se prostra. Aí o rei disse: aquece a fornalha, é morte para eles, não tem problema, mas eu não me curvo. Tem pessoas trocando Jesus por moedas. Diante da tentação e da prova, se prostra diante da estátua. Não honra o nome do Deus a quem serve. E aí depois diz que aqueceram. Aqueles que foram jogar os homens morreram queimados, mas os 3 jovens caíram dentro da fornalha. E diz que tinha mais um que apareceu, e esse tinha a aparência do Filho do Homem. Era Jesus com ele, dizendo: se é na água, se é na fornalha, se é dentro da cova dos leões, aquele que se permanece fiel a mim, eu fecho a boca do leão, o fogo não queima, ele não se afunda. Eu honro esses. Nessa noite o Senhor procura verdadeiros adoradores que honram o nome dele. Eu não sei se ele encontra nessa noite. Se ele encontra, levante a sua mão e dê um glória a Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vou honrar o teu nome, eu não vou me curvar. O segredo de tudo isso é adoração. Eu já convido o grupo de louvor. Então, queridos, eu sei que às vezes a luta é terrível. Porque já teve situações na minha vida que eu enfrentei por grandes provas. E o Senhor sempre me ensinou: você vai vencer na oração. Não queira ir por seus próprios braços. Vença na oração. Tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que na primeira prova ele até ora, irmã Leonise. Mas Deus é aquele que faz no tempo dele. Ele não responde na hora, mas Deus vai fazer lá na frente. Como Deus não responde na hora, ele diz: tá vendo? Feito um menino mimado. O Senhor não me ama, não. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor diz que na palavra nunca ia se esquecer. Olha a prova que eu estou passando. Olha a porta de emprego que não abre. Olha lá em casa como estão as coisas acontecendo. O Senhor não vê isso. Eu já orei tanto, Senhor. Eu já pedi tanto por livramento e escape e socorro. Mas o Senhor não faz. O que é que está acontecendo, Senhor? Aí Ele vai dizer: a minha graça te basta. Tem coisa que você não está vendo, mas no sobrenatural, nesses lugares da habitação de Deus, Deus está movendo as coisas ao teu favor. Não porque você é tão bonzinho, não. É porque é a graça. Ele é bondoso com todos nós. Ele está enviando resposta para você nessa noite. Ele está enviando anjos para te socorrer e te dar força. Mas você precisa se entregar por inteiro. Se coloca de pé nesse momento e confiar nas promessas que Ele te fez, e descansar nos momentos de luta, de dor, de sofrimento, e deixar aqui como eles deixaram o segredo. Enquanto a prova vem, sabe o que eu faço? Eu adoro. Enquanto alguém se levanta contra mim, eu adoro. Enquanto o homem disse para mim que está tudo perdido, ei, a palavra final é dele. A palavra final é dele. É ele que assina. Tu faz os projetos, mas é ele que diz: vai, faz. Enxergue com os olhos espirituais nessa noite. Deus nos dá a tua visão. Nos faz enxergar os momentos, Senhor, que o Senhor está conosco. Aleluia.
guerra está comigo. E adore o Senhor. O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Abre a sua boca e adore. Que tira a Você força aprendeu do nessa noite com corpo, Paulo e faz Silas o leão o jejuar. segredo para acessar o céu e receber resposta é louvor, é adoração, é exaltação ao Deus dizer. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Mas ele não vai em nome de mas Jesus. não vai. Nessa noite, Senhor, abre o coração do teu povo. Porque eu não Em nome de estou Jesus. sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, Oh, aleluia. aquele que aquieta o mar. Essa tempestade vai se acalmar em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto ela não vem, você adora. Enquanto ela não vem, você exalta o nome dele. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem Aleluia. um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Tem situações na nossa vida que a gente corre para os pés dele para clamar a ele. Mas tem situações na nossa vida que parece que a gente está sozinho. Isso me faz entender do dia que Jesus se encontra com uma mulher que estava levando o seu único filho. Ela já tinha perdido o seu marido. E agora a história se repete agora com seu filho. Quem poderia trazer o sustento para casa? Mas a Bíblia diz que quando ela está saindo na cidade, indo enterrar o seu filho, que bom que naquele dia Jesus estava indo para aquela cidade. Ei, enquanto você estiver cantando, mesmo na prova, mesmo na luta, Ele vai sentir compaixão de você e vai dizer: mulher, homem, não chores mais, porque eu cheguei. Ei, quando Ele chega, Ele resolve. É como um filho que está esperando o pai chegar. Chega logo o pai para resolver, porque o negócio está difícil, eu estou com medo. Quando Jesus chega e diz assim: ei, se está mexendo com Ele, mexe comigo. Ele é filho meu. Como eu falei, tem momentos na sua vida que Jesus vai em sua direção, mas quando Ele chegar, Ele responde.
Ele vai trazer livramento. É livramento que você precisa, é resposta que você precisa, é cura que você precisa. Acesse ao céu através do louvor e da adoração, e assim Deus irá te responder. Eu creio em nome de Jesus. Talvez você diga assim: presbítero Júlio, o ano começou agora, eu estou com ânimo que isso vai acontecer, mas pode ser hoje, pode ser amanhã. Aquela resposta que você precisa, Ele tem poder de enviar para você amanhã. Mas enquanto isso não chega, diz para o teu irmão do lado: adora. Diz a ele assim: adora. Adora. Está doendo, mas adora. Está demorando, louva. Porque chegará o momento que Ele se levantará e vai fazer um terremoto acontecer, mas a resposta vai chegar em nome de Jesus. Levanta as tuas duas mãos para cima nessa noite e dá a melhor salva de palmas, confiando que o Senhor irá te responder.